Há 6 meses das eleições, o Facebook anunciou que iniciará na próxima semana já no Brasil um programa de verificação de notícias, em parceria com as agências de checagem Lupa e Aos Fatos. Segundo a plataforma, os dois serviços ligados à International Fact Checking Network, rede de checadores organizada pelo Instituto Poynter nos Estados Unidos, terão acesso às notícias denunciadas como falsas pelos usuários. Aquelas que as agências confirmarem como falsas terão sua distribuição orgânica reduzida de forma significativa, não podendo mais ser impulsionadas, diz o Facebook. Páginas que repetidamente compartilharem notícias falsas, supostamente falsas, terão todo o seu alcance diminuído, afirma a rede, não podendo mais comprar anúncio para aumentar a sua audiência. O poeta romano Juvenal perguntava: quem vigia o vigia? A credibilidade desses checadores ou censores não é das melhores. Afinal, basta uma rápida busca em seus perfis para ficar claro que são quase todos de esquerda ou extrema esquerda, progressistas, entre aspas, como a linha geral adotada pela própria rede social, que se vende como plataforma neutra, mas que claramente tem um viés ideológico. Eis como funciona na prática o ciclo de censura, o mecanismo, que eles montaram. O Facebook implementa regras propositalmente vagas sobre censura a conteúdo. A empresa contrata, então, preferencialmente pessoas ou agências de extrema esquerda, ou faz parceria com essas organizações. Os jornalistas ou militantes dentro dos jornais fazem textos contínuos denunciando as tais fake news ou crimes de ódio, que, segundo eles, teriam sido cometidos pelos direitistas. O Facebook utiliza esse material como pretexto para a velha censura. Um grupo de direita que tem sido alvo aí dessa gente, fez um levantamento sobre os principais censores. Eu tive acesso a esse dossiê e o resultado é impressionante. Em todos os 36 censores ou checadores levantados com fartas evidências, não há absolutamente nenhum de direita, centro e nem mesmo esquerda moderada, por exemplo, um PSDB. A agência pública, a maior das agências de checagem, possui 24 pessoas, incluindo 8 conselheiros, dos quais 20 são de extrema esquerda, segundo esse grupo, sendo 2 indefinidos e outros 2 de uma esquerda genérica padrão, assim, rede, Marina Silva. A agência Aos Fatos se divide em 50% mais ou menos de extrema esquerda e a outra metade de esquerda. Já a agência Lupa traz um detalhe interessante. A maior parte de seus participantes, ao contrário das demais, esconde seus perfis e não divulga suas informações publicamente. Muito provavelmente para ocultar essas informações e evitar, então, o risco de terem seu partidarismo exposto, descoberto, como nas outras. Mas das 6 pessoas levantadas, uma é facilmente identificada como de extrema esquerda e já 2 são classificados como de esquerda. Por outro lado, 3 ficam indefinidos. Esses seriam, então, os tais guardiões da verdade nas redes sociais. Algo que nos remete aí à Comissão da Verdade, para analisar os crimes da época do regime militar, sem mencionar, obviamente, os crimes dos comunistas. Ou então ao Ministério da Verdade, de 1984, a distopia de George Orwell, que ilustra com perfeição aí um estilo de modelo stalinista. Alguns libertários e liberais alegam que o Facebook e os veículos de comunicação são empresas privadas. Então, eles podem fazer o que bem entenderem, o que der na telha. É um argumento aceitável, mas ignora alguns detalhes importantes, que obviamente são essenciais. Primeiro, o grau de relevância
que as poucas redes sociais, um oligopólio, né, alcançaram, apresentando aí uma característica, inclusive, de serviço de utilidade pública. Gravamos um podcast, Ideias, na Gazeta, sobre isso. Imaginem uma empresa privada de eletricidade cortando a luz de alguém por sua ideologia, por seu viés político. Segundo item, essa postura fere o próprio contrato com o próprio usuário, que nada é dito disso, sobre esse assunto, em relação às suas preferências ideológicas, na hora de fazer a assinatura, criar um perfil. Terceiro, o fator dissimulado da censura, o viés ideológico oculto, é perigoso, né? Já que vem mascarado de imparcialidade e busca pela verdade, o próprio nome, né? De checadores de fatos, enquanto que, na realidade, eles dão preferência ao conteúdo de esquerda e limitam o alcance, sem critério muito bem definido, do conteúdo de direita. Não por acaso, o próprio fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, foi chamado ao Senado americano numa audiência para dar algumas explicações importantes e acabou sendo pressionado pelo senador republicano Ted Cruz num momento ali que já ficou conhecido, entrou para a história, né, como um dos mais bizarros, pela postura estranha, esquisita do jovem bilionário, que ficou ali com uma cara de zumbi, olhar vazio, algo análogo a um menino desamparado pego numa travessura. Ele teve que confessar o viés ideológico de sua própria empresa. O Facebook se vende como isentão, né? Como isento, imparcial, e então torna-se fundamental expor o seu viés ideológico para proteger a verdadeira liberdade de expressão. São inúmeros casos, relatos de perseguição, de redução deliberada do alcance de conteúdo à direita, a ponto de um Dennis Prager, da Prager University, ter entrado na justiça contra uma dessas poderosas redes sociais, acusando de quebra de contrato. As redes sociais têm lado, e ele não é o lado conservador, naturalmente. Daí a necessidade de trazer à tona os fatos que são ocultados por quem se arroga a posição de defensor da verdade e denuncia as fake news. Acaba agindo em prol das fake news ou das hidden news, ocultando notícias relevantes. As redes sociais deram voz às minorias liberais e conservadoras, à direita, ajudaram a furar o bloqueio dessa hegemonia esquerdista na mídia e nas universidades e permitiram até mesmo a chegada de alguém como Trump ao poder. É isso que essa turma não suporta e não aceita e não quer. E pretende então fazer o possível, o que tiver ao seu alcance, para impedir algo similar no Brasil. Daí esse papinho de checagem de fatos, sendo que esse fato incômodo que eu acabei de relatar continuará escondido de milhões de pessoas e do público em geral. A censura dissimulada é ainda mais perigosa do que a censura escancarada, pois a primeira não é percebida por muitos, enquanto a última todos percebem, todos conhecem. O MBL, que mobilizou milhões de brasileiros aí nas ruas, lutar por um Brasil livre do PT, por exemplo, lançou um manifesto alertando para o perigo dessa decisão do Facebook, em que afirma que se trata de oficialização da censura e que a Lava Jato está ameaçada, a própria democracia brasileira estaria ameaçada. E termina avisando que o MBL continuará na luta por um Brasil livre de verdade. Lutar é mesmo preciso. Não podemos aceitar um conchavo do establishment para calar a nossa voz, para tentar resgatar a hegemonia confortável de uma única visão de mundo, aquela canhota, sinistra, equivocada. Censura nunca mais.